A traição e o emagrecimento. A gente vai falar sobre a ferida que dói quando você não é a sua maior prioridade. Então, seja muito bem-vinda. Essa é mais uma das nossas pílulas de emagrecimento, não é? A pílula número 23 das 45 que vão acontecer durante todo esse tempo aqui nesse perfil. Então, se você está aqui no Instagram comigo, seja bem-vinda. Se você está aqui no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal para que você receba todo dia a pílula do dia, não é mesmo? E hoje é dia de falar sobre a ferida da traição. E muita gente, né? A gente acaba levando o nome da ferida para aquilo que a gente tem como conceito de traição. Então, é comum que a gente reconheça, né? Não, tá bom, mas então traição quer dizer, nossa, é mesmo. Eu fui traída num relacionamento e desde então, né, eu comecei a engordar. O que é real? Claro, o que é real. Toda traição é uma forma de traição. O que acontece é que muitas vezes a gente não reconhece traição como o não se ter como prioridade. E aí eu vou trazer algumas outras questões que não apenas aquilo que é óbvio. Então, de onde a gente traz a ferida da traição? A gente traz da sensação de que a gente não é a nossa primeira opção, a gente não é o primeiro lugar. Então, o que é uma traição dentro de um relacionamento? Uma traição dentro do relacionamento é quando, né, num casal, o outro prefere, né, coloca como prioridade um terceiro, um outro alguém. E é isso que a gente faz com a gente. Quando a gente perde essa coisa de se colocar como primeira. Então, ferida da traição é toda vez que você combina algo com você mesma e não faz. Quantas de nós constantemente vivemos essa ferida? E lembrando, né, que a gente não é uma ferida, a gente vive a ferida. Então, às vezes, ela não é a sua maior ferida, ela não é a que mais dói em você, ela não é um comportamento que se repete na sua vida, mas a gente vive essa ferida. Então, toda vez que a gente promete que vai cuidar mais de si mesma e quebra a promessa. Vamos voltar lá na infância? Toda vez que a mãe prometia alguma coisa e não cumpria. Toda vez que alguém dizia pra gente que ia comprar na volta e não comprava. Toda vez que alguém combinava alguma coisa com a gente e não cumpria. Não é? Toda vez que acontecia alguma coisa e na verdade você não era a primeira opção. Então a sua mãe não podia brincar com você porque o trabalho era mais importante. Então essa criança se sente traída, não é? Caramba, existiu um combinado aqui comigo e eu não sou a pessoa mais importante. Olha que coisa séria. E aí a gente começa a fazer exatamente a mesma coisa consigo mesma. Então eu sempre gosto de trazer o antigo, né? Então, bora lá. Quando a gente tem um caso de traição dentro da família ou de divórcio dos pais, nem sempre esse divórcio é tido como um abandono. Muitas vezes, para a criança que o pai, né, não vive mais com a mãe e escolheu ter outra família, aquela menina se sente traída pelo pai, não é? Então, a ferida da traição é toda vez que eu me sinto trocada, substituída, que eu coloco algo no lugar de prioridade. E aí, como ela se repete na vida adulta? Quando a gente faz isso consigo mesma. E a gente faz isso consigo mesma o tempo todo. A gente promete que vai começar uma dieta na segunda-feira e se sabota. A gente promete que esse ano vai ser o meu ano fitness. E não cumpre com as nossas próprias promessas. A gente diz que vai fazer, a gente promete que vai mudar. E a gente não muda, e não é exatamente isso que acontece na traição dentro de um relacionamento. A pessoa promete que vai ser diferente, ela promete que vai agir diferente, ela tá sempre te fazendo promessas e não cumprindo com as suas próprias promessas. E é assim que a gente deixa de se cuidar, e deixando de se cuidar, é claro que isso vai levar a gente para as compulsões alimentares, para o engordar, porque a gente se coloca sempre por último. Então, você acorda cedo, escreve tudo que você vai fazer durante o dia, promete que não vai se sabotar, mas chega à noite e você se sabota. E qual é
A repercussão dessa ferida da traição nesse dia a dia é que no final do dia, quando a gente não cumpre as nossas próprias promessas, a ferida da traição, ela traz em si um personagem dentro da nossa história, que é a megera. E aí, a nossa megera interior, a gente vai ter uma pílula aqui só para falar sobre ela. Ela vem na sua mente e fica repetindo para você: tá vendo como você não cumpre o que promete? Tá vendo? Eu sabia que você não ia conseguir. Tá vendo como toda vez você fala que vai começar e nunca começa, e nunca faz aquilo que você disse que ia fazer. Isso não é para você. A nossa cabeça fica trazendo essas frases de volta. Frases daquilo que você está sentindo por dentro. Eu sou um fracasso, eu sou uma impostora, eu falo que vou fazer e não faço, eu não posso confiar em mim mesma, não é? E a ferida da traição traz muito essa questão da confiança. Eu não posso confiar em mim. E se eu não posso confiar em mim, eu não posso confiar em ninguém. Olha que coisa mais profunda e mais séria. Então, ferida da traição não é só sobre infidelidade afetiva. Ela nasce do rompimento dessa confiança dentro de você. Toda vez que você diz que vai mudar e não muda. Toda vez que você cuida de todo mundo, menos de você. Toda vez que você aceita menos do que você merece. Toda vez que você permite que outra pessoa te dê menos. Essa, na minha opinião, gente, como terapeuta e como mentora, essa é a traição mais perigosa. É aquela aonde a gente, é a nossa, é uma traição que a gente comete contra as nossas verdades, contra os nossos princípios, contra os nossos limites. Então, comendo aquilo que nos faz mal, tolerando aquilo que nos faz mal, ignorando as nossas próprias necessidades. Então, não é só sobre o excesso de peso, é sobre o excesso de culpa e dessa sensação de estar sempre se deixando para trás, ok? E aí, nesse processo, a gente tem que caminhar por fazer as pazes e por cumprir as nossas próprias palavras, a ser fiel àquilo que a gente sente, a não trair os nossos próprios comportamentos que nos punem, que sabotam, que nos paralisam. Até porque faz parte da cura emocional recuperar a confiança em si mesma. E é por isso que quem tem uma ferida da traição forte precisa ressignificar essa confiança em si mesma, principalmente celebrando e fazendo pequenas tarefas, pequenos desafios, pequenas conquistas. Cada vez que você diz que vai beber 2 litros de água no dia e que no final daquele dia você marca um check, você está restabelecendo a sua confiança. Cada vez que você diz que vai falar não para um doce e você fala não, você cumpre com a sua palavra, você dá um check na sua confiança em si mesma e você começa a ganhar mais pontos com você. Então, pessoas que têm a ferida da traição tendem a ser muito inseguras, pouco confiantes, e isso acaba abalando demais a nossa autoestima, porque se eu não posso confiar naquilo que eu mesma faço, como é que eu vou confiar em alguém? Então, não é sobre o outro me dar prioridade, porque eu mesma não dou prioridade. Então é começar se escolhendo. Então, se eu quero lealdade de alguém, eu preciso parar de romper pactos comigo mesma. Se você quer emagrecer, você precisa ser a sua própria prioridade. Você precisa ser fiel a si mesma. E isso é muito profundo, mas isso traz de volta a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a nossa segurança, o nosso posicionamento, o nosso magnetismo. E a partir do momento que a gente começa a ser fiel aos nossos princípios, tudo começa a mudar. Percebam numa mulher que está sendo traída e ela descobre, ela acaba entendendo que ela não foi boa o suficiente. Percebe que essa é a dor principal de quem carrega a ferida da traição? É não sentir que foi boa o suficiente. E isso, quando a gente se trai, a gente sente o tempo inteiro. Eu digo que vou fazer e não faço. Eu não sou boa.
Eu não faço o suficiente. Parece que eu preciso fazer sempre mais. E na verdade não é sobre fazer mais, né, gente? É sobre fazer pequenas coisas, mas cumprir com aquilo que você deseja realizar. Em pequenas tarefas, em pequenas conquistas, em pequenas celebrações. A gente transforma falta de confiança em segurança. A gente transforma trair a si mesma o tempo inteiro em cumprir com a nossa própria palavra. E uma pessoa que encontra esse lugar, ela tá pronta para ser magra, para se impor, para se colocar como prioridade. E vamos combinar? Quando essa mulher faz isso consigo mesma, ela não aceita menos do que isso de outra pessoa. Por isso, a ferida da traição, quando vivida dentro de um relacionamento, ela passa pela mesma questão. Eu só aceito que o meu marido faça comigo o melhor, porque eu só me dou o melhor. Então é aquela mulher que ela começa a se cuidar, ela começa a treinar, ela começa a emagrecer, a ficar bonita, a ficar melhor e ela não aceita mais viver um relacionamento que entregue menos do que isso. Afinal de contas, se eu sou a minha primeira opção, eu também só aceito ser a primeira opção das pessoas com as quais eu me relaciono. Essa é uma ferida que ela vai gatilhar muito nos problemas de relacionamento, nos problemas de energia masculina e feminina. Quando a gente fala sobre um relacionamento onde a mulher se sente insegura, sente que não é a primeira opção, a gente vai olhar para ela e muitas vezes é essa ferida dentro de um relacionamento que está fazendo essa mulher engoidar. Então, por isso ela é uma ferida importante para trazer, porque ela tem conexão direta, não apenas com o que a gente escolhe para dentro do prato, mas também com as pessoas com quais a gente escolhe se relacionar, o que está fora do nosso prato. Ferida da traição é combater, né? Aliás, a ferida da traição é ser fiel antes de tudo a si mesma, é se escolher como primeira opção, é cumprir com aquilo que promete para si mesma acima de qualquer dificuldade e de qualquer coisa. E eu posso garantir para vocês, quem é capaz de cumprir o que promete para si mesma é capaz de conquistar tudo. Por isso, mulheres que têm a ferida da traição, embora tenham dificuldade para encontrar esse ponto de foco, quando elas conseguem, elas são aquelas que mais têm resultado. Guarde essa frase e comece a levar isso para a sua vida. Ser fiel a si mesma. E se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, não deixe de encaminhar esse conteúdo para uma mulher que sempre combina as coisas e não cumpre. Combinado? Essa foi a ferida de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito dela. Eu tenho um pouco da ferida da traição, eu adoro falar sobre ela. Eu espero que tenham virado muitas chaves aí. Depois vocês me contam aqui nos comentários, tá bem? Uma excelente semana para vocês. Um beijinho, tchau, tchau.